Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao nosso programa Jesus e o Espiritismo, com a minha apresentação, André Luiz Querini Vilar. Que alegria em poder estar na sua companhia por mais 30 minutos, tendo a oportunidade, a honra e a satisfação de estudarmos em conjunto, de aprendermos em conjunto, de meditarmos em conjunto sobre o livro A Caminho da Luz. Livro este ditado pelo benfeitor de Chico Xavier, Emmanuel, e psicografado pelas mãos de Chico Xavier ou Francisco Cândido Xavier. Eu espero que do programa passado para este, você tenha passado com muita paz, com muita luz, com muita serenidade, e espero realmente que possa encontrar no programa de hoje, neste estudo modesto, simples, mas realizado com tanto amor e com tanto carinho, uma direção do que este livro tem a nos ensinar, a nos orientar e a nos mostrar. Hoje estaremos dando início ao capítulo 14, a edificação cristã. E o primeiro item que veremos é um item extenso, e para vermos com calma vamos usar o programa todo de hoje, os primeiros cristãos. Então nós estamos vendo, vou aqui novamente no índice ou no sumário, nós vamos perceber que Emmanuel ele tem um poder de síntese muito interessante. No capítulo 11 ele fala do Império Romano. Já no 12 ele fala da vinda de Jesus. Mas no 13 ele fala, antes de entrar propriamente no trabalho de Jesus, ele fala da derrocada do Império Romano, que foi o capítulo que nós encerramos no vídeo passado. Hoje ele já vai falar sobre a edificação cristã, no capítulo 15, a evolução do cristianismo. Então são capítulos chaves para nós compreendermos também a sucessão de acontecimentos no meio cristão. E eu recomendo, além deste livro, que se estude também o livro Paulo e Estevão, que é mais ou menos nesta época em que fala da conversão do grande apóstolo da gentilidade, também ditado por Emmanuel, também psicografado por Francisco Cândido Xavier, o livro Há 2000 anos, o livro 50 anos depois, o livro Ave Cristo, conta os 3 primeiros séculos do cristianismo primitivo. São obras que eu acredito serem fundamentais estudarmos em paralelo com esta que estamos vendo. Inicia Emmanuel, atingindo um período de nova compreensão concernente aos mais graves problemas da vida, a sociedade da época sentia de perto a insuficiência das escolas filosóficas conhecidas, no propósito de solucionar as suas grandes questões. A ideia de uma justiça mais perfeita para as classes oprimidas tornara-se assunto obsedente para as massas anônimas e sofredoras. Então aqui relembrando que antes da vinda do próprio Cristo, vários personagens foram vindo, procurando falar da Boa Nova, procurando demonstrar a mediunidade, procurando falar da lei de amor, já preparando o ambiente para a vinda de Jesus, já preparando o ambiente para a mensagem portentosa e grandiosa do nosso governador espiritual. Na época que Jesus veio, nós, apesar de estarmos na era primitiva, entrando na era que estamos hoje, de expiações e de provas, nós percebemos que já era um povo que tinha uma intelectualidade avantajada. E é curioso também que eles estavam saturados de escolas filosóficas. Nós vemos os preceitos de Sócrates, os preceitos de Platão, os preceitos de Aristóteles, os preceitos helênicos e assim sucessivamente. O que nós queremos dizer com tudo isto? Que eles sentiam algo de mais palpável. Eles tinham muito conteúdo, eles tinham muita reflexão, eles tinham muito intelecto, mas faltava algo.
Faltava como se fosse uma pedra angular para direcionar onde deveria caminhar todo este conhecimento. Foi nesse momento histórico que Jesus veio à Terra, no momento em que aquela sua região estava oprimida, a Galileia estava oprimida pelo Império Romano, até a religiosidade estava submetida aos desígnios dos poderosos daquela época, o povo pagava uma carga tributária imensa, era dividido uma fatia para este, uma fatia para aquele outro, uma fatia para aquele outro. E o que nós percebemos de tudo isto? Através desta mensagem, que quando Jesus ele veio no momento ápice que a humanidade teve condição de ouvi-lo. Todos ouviram, todos transformaram, todos aderiram à sua mensagem? Lógico que não. Mesmo porque Jesus falava que no reino dos céus, Deus tratava todos por igual. E como é que poderia um patrício conceber que no mundo espiritual ele seria tratado da mesma forma que o escravo que trabalha na casa dele? Era uma coisa inadmissível. Como é que pode pagar o mal com o bem? Onde já se viu isto? Onde já se viu a pessoa me ofende, a pessoa me machuca, a pessoa me prejudica, a pessoa faz tudo de ruim comigo e de repente vem uma pessoa e fala que eu tenho que perdoar 70 vezes, 7 vezes? Como é que pode tudo isto? Então, na cabeça de muitos, a mensagem de Jesus não entrava. Primeiro que é uma mensagem moral. É mais fácil eu ouvir uma mensagem intelectual do que uma mensagem moral, porque a mensagem intelectual não me chama a transformação, me chama a orientação. A mensagem moral não. A mensagem moral é aquela mensagem que mexe com o meu orgulho, que mexe com a minha vaidade, que mexe com o meu egoísmo, que mexe com o meu milindre, que mexe com a maneira de eu agir no dia a dia. Então é mais difícil. Por isso que as religiões, na maioria das vezes, no curso da sua história, ela optou por passar a mão na cabeça dos seus adeptos. Então vamos pintar um céu, vamos vender indulgência, vamos falar para as pessoas que se tiver arrependimento no leito de morte, vai para o céu também. Então sempre arranjando um mecanismo de amenizar as leis divinas. E aí vem o Espiritismo, que não tem a proposta de ser melhor do que ninguém, não tem a proposta de superar nenhuma religião e não tem a proposta de ser a mais popular, em absoluto. Vem o Espiritismo e nos mostra o que Jesus tentou dizer há 2000 anos. Jesus, na minha ótica, e na ótica de muitas pessoas estudiosas dos seus ensinamentos, pessoas até bem mais catalogadas e preparadas do que eu para falar, nós percebemos que Jesus ele foi mais do que um revolucionário vulgar. Ele foi um idealizador de um novo pensamento filosófico na Terra, com as suas frases. Os ensinos de Jesus, transformados hoje, ele se assemelha muito, por exemplo, com leis da própria ciência. Aquela frase inspirada por Jesus, inspirada por Estevão a Paulo, o plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória. Não é uma das leis de Newton, ação e reação? Então nós percebemos que através dos ensinos de Jesus, nós podemos compreender a ciência, a filosofia e a moralidade. Jesus não fundou religião nenhuma, o catolicismo não foi fundado por Jesus. O cristianismo sim, que são os seguidores do Cristo, seguidores de Jesus. Na época que Jesus retornou ao plano espiritual, não havia hierarquia, havia sim Pedro, que era dos discípulos, o mais antigo, no sentido da idade, o mais velho, melhor dizendo. Foi pedido a Jesus para que ele cuidasse de toda aquela coletividade, mas o cristianismo daquela época em nada se assemelha com o de hoje. Rituais, petitório de dinheiro, barganha, trocas, homem de Deus. Qualquer um pode ser homem de Deus, mulher de Deus. Não precisa ser um padre, um sacerdote, um bispo, um pastor, um espírita para ser um homem de Deus. Eu posso ser um muçulmano e ser um homem de Deus. Eu posso ser um budista e ser um homem de Deus. Então, nós vimos que no meio cristão foi sufocado muito a questão da moralidade.
E o Espiritismo, ele vem procurar, no seu esforço e no seu tempo, mostrar a necessidade de retornarmos às origens, a necessidade de não nos perdermos, uma vez mais, na ideologia equivocada do poder absoluto. Continua Emmanuel, em virtude dos seus postulados sublimes de fraternidade, a lição do Cristo representava o asilo de todos os desesperados e de todos os tristes. As multidões dos aflitos pareciam ouvir aquela misericordiosa exortação: vinde a mim, vós todos que sofreis e tendes fome de justiça, e eu vos aliviarei. E da cruz chegava-lhe ainda o alento de uma esperança desconhecida. Olha que interessante o trabalho de Jesus para os simples, para os oprimidos, para os necessitados da palavra. E quando nós falamos de necessitado, logo vem na nossa mente a indigência. Aquelas pessoas com dificuldades, aquelas pessoas que passam sérias complicações financeiras, não. O necessitado pode ser também aquela pessoa que mora num palácio, que mora numa casa suntuosa. A necessidade está em toda parte e não tem a necessidade da matéria, é verdade. Mas às vezes tem a necessidade do afeto, a necessidade do perdão, a necessidade da compaixão, a necessidade da troca de experiências. Então, só de não ter a necessidade material, evidentemente, que já é uma grande coisa, mas tem outras necessidades. E é neste universo global que Jesus procura envolver a todos. Infelizmente, o meio cristão, as religiões de modo geral, são muito desunidas. Nós vemos pelo próprio Espiritismo. Não é uma crítica, é uma sugestão construtiva. É muita briga, é muita polêmica, é muitas pessoas achando que ser os donos da verdade, pessoas que polemizam, pessoas que dividem, pessoas que colocam um contra o outro. Então nós percebemos que entre nós mesmos não há diálogo. Aí a pessoa vem de fora, sofrida, dolorida, quer uma ajuda, chega, vê essa confusão toda, vai embora, não permanece. Eu espero que nessa pandemia, nós todos, nós os espíritas, possamos fazer uma grande reflexão do que é ser um dirigente espírita, um médium espírita, um passista espírita, o que é ser um espírita, e a gente ser mais fraterno, ser mais coração, ter intelecto, ter inteligência. Temos que saber o que estamos fazendo, mas ter mais fraternidade. É muita briga para pouca coisa, é muita desunião, não vamos a lugar algum desse modo. Então, que possamos ouvir o alento e a orientação de Emmanuel para corrigirmos os passos e as pegadas. Vamos para o intervalo e já retornaremos. Estamos retornando com o programa Jesus e o Espiritismo. Que alegria podermos juntos estar estudando esta obra que, para mim, tem gerado um conhecimento imenso a respeito da doutrina dos Espíritos. Que alegria nós termos um Espírito como Emmanuel orientando-nos, auxiliando-nos em nosso entendimento. Eu creio fervorosamente que as obras de Francisco Cândido Xavier é o complemento natural das obras de Allan Kardec, é o completista. Kardec é a base, é o entendimento, é o norte, e através das obras de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos ou Irmão X, Dr. Bezerra de Menezes e sucessivamente, eu creio, seu entendimento ampliado do que Kardec nos deixou no século retrasado. E que alegria termos um livro como este que nos conta a história espiritual do nosso planeta, juntamente dos acontecimentos terrenos conhecidos por todos nós através da literatura histórica. Continua Emmanuel a nos ensinar. A recordação dos exemplos do Mestre não se restringia aos povos da Judéia, que lhe ouviram diretamente
os ensinos e morredouros. Numerosos centuriões e cidadãos romanos conheceram pessoalmente os fatos culminantes das pregações do Salvador em toda a Ásia Menor, na Grécia, na África e mesmo nas Gálias, como em Roma, falava-se dele, da sua filosofia nova, que abraçava todos os infelizes, cheia das claridades sacrossantas do reino de Deus e da sua justiça. Sua doutrina de perdão e de amor trazia nova luz aos corações e aos seus seguidores. Destacavam-se do ambiente corrupto do tempo pela pureza de costumes e por uma conduta retilínea e exemplar. Pergunta que eu deixo no ar é: será que o cristianismo de hoje se assemelha ao que Emmanuel está nos dizendo? Será que Emmanuel não está confundindo? Porque é tanta dificuldade hoje. Hoje é briga, hoje é discussão, hoje vamos por ir, vai por aparência. E aqui Emmanuel fala de um Jesus que a sua mensagem ecoou pela Ásia Menor, pela África, pela Grécia, em Roma e assim sucessivamente. Ele falava de uma forma que os simples, os doentes, os convalescentes erguiam-se de ânimo. Hoje, passaram-se 2000 anos, olha a poluição religiosa, olha a poluição da mensagem do Cristo, olha a poluição que nós vemos em todas as religiões. Não estamos aqui para criticar, para censurar, para defamar ninguém, não é o objetivo meu e nem é o objetivo do programa, mas é um objetivo sim fazermos um comparativo de 2000 anos atrás com hoje. Hoje, em nada nos assemelhamos com o cristianismo daquela época. Tanto é que vimos agora na pandemia o medo da morte por parte de nós os espíritas e de muitos espiritualistas. Nós vimos as casas fechando, sem se preocupar com a parte assistencial, sem se preocupar se a cidade em que aquele centro está fazendo parte da coletividade vão ter condições de auxiliar as pessoas que residem nas ruas. Hoje é uma vaidade, hoje é uma briga por poder, hoje é uma briga por protagonismo. Para quê? Jesus, ele veio simples, não tinha casa, não escolhia lugar para ajudar as pessoas. Tem pessoas que dizem assim, o atendimento fraterno é só no centro, mas às vezes a pessoa está ali na fila do caixa do supermercado, precisa desabafar com alguém. Nós falamos muitas vezes da Igreja Católica com seus rituais, com seus dogmas, mas nós temos também na casa espírita e não aceitamos. Nós temos também dentro do centro espírita e não percebemos. A derrocada do catolicismo foi se tornar religião oficial do Império Romano. E nós estamos percebendo que nós, sem esse título, estamos enveredando pelo mesmo caminho. A simplicidade é tudo. A simplicidade, o amor à doutrina, o amor a Jesus. Despersonificarmos um pouco de nós a ideia do eu posso, eu mando, eu sei. Nós sabemos, mas o nosso saber é relativo. Do meu lado pode ter uma pessoa que naquela matéria saiba mais do que eu. Naquela outra matéria vai aparecer uma outra pessoa. Como vai ter matérias que eu saberei mais do que esse ou aquele? É o complemento da vida, é a troca de experiências. Jesus, ele não exigiu, não pediu, Jesus não humilhou, Jesus não usou o seu verbo fluente e retórico para machucar costumes da época. E nós vemos com tanta tristeza, e eu falo isso profundamente triste, por nós vermos um cristianismo tão deturpado nesses últimos 2000 anos. Pelas convenções humanas, pelos interesses mesquinhos dos poderosos e dos religiosos. Afastamos o Cristo, afastamos a sua doutrina, afastamos a sua simplicidade, afastamos a sua pureza de sentimentos para termos o que nós temos hoje, o culto exterior.
Vou, oro, confesso, vou no centro espírita, ouço a mensagem, tomo o passe, vou embora e continuo a mesma pessoa. As pessoas ouviam Jesus e transformavam-se. Procuravam uma vida melhor, corrigiam no que podiam. Hoje, nós estamos tão cansados pela vida, pelos embates da vida, pelas lutas do cotidiano, pelos dilemas da família, pela necessidade da busca da matéria, do trabalho abençoado, e nós vamos deixando o lado espiritual cada vez mais de lado. Aí vem uma depressão, vem uma ansiedade, vem aqueles pensamentos de suicídio, vem aqueles pensamentos contraditórios à verdade. Então eu acredito que nós estamos tendo a grande oportunidade de repensarmos e muito a respeito do que Emmanuel nos convida no dia de hoje. A vermos novamente esse Jesus que veio para os simples, para os doentes, para os oprimidos, para os necessitados, e não escolhermos quem ajudaremos, quem ouviremos e com quem falaremos. E encerra Emmanuel afirmando: a princípio, as autoridades do império não ligaram maior importância à doutrina nascente, mas os apóstolos ensinavam que, por Jesus Cristo, não mais poderiam haver diferença entre os livres e os escravos, entre patrícios e plebeus, porque todos eram irmãos, filhos do mesmo Deus. O patriciado não podia ver com bons olhos semelhantes doutrinas. Os cristãos foram acusados de feiticeiros e heréticos, iniciando-se o martirológio com os primeiros editos de proscrição. O Estado não permitia outras associações independentes, além daquelas consideradas como cooperativas funerárias e, aproveitando essa exceção, os seguidores do crucificado começaram os famosos movimentos das catacumbas. Então volta a fazer um convite a ler o livro há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Ave Cristo. Nós vamos perceber muito este movimento nas catacumbas. Eles não poderiam ir nos lugares públicos porque o cristianismo não era aceito, era uma afronta aos costumes da época, então eles se reuniam nos cemitérios. É interessante que em Portugal conta-se que na época de Salazar, o ditador que há menos de 60 anos estava no poder, ele proibiu as religiões, ficando apenas o catolicismo. Dentre elas, os centros espíritas tiveram a necessidade também de fechar. E muitas pessoas disseram que eles iam para os montes, para se reunirem naqueles locais abertos ao céu, e quando viam os guardas falavam que estavam em oração, em prece, porque poderiam sofrer penalizações. Então nós percebemos que recentemente o movimento das catacumbas tiveram também a necessidade de voltarem por conta das perseguições ao cristianismo redivivo através do espiritismo. Então era uma alegria, eles não iam tristes, eles não iam amargurados, eles iam alegres. Que maravilha, nós temos esse lugar para nos reunirmos, para estudarmos, para meditarmos. É isso que às vezes falta para nós. Nós hoje temos o centro espírita aberto à nossa disposição. E às vezes vamos por obrigação, às vezes vamos por ir. Então que possamos mudar esta mentalidade e ir com mais amor, ir com mais carinho e com mais devoção. Queridos amigos, ao caminharmos para o encerramento do programa, eu gostaria de falar do YouTube da TV A Caminho da Luz. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Quem ainda não deixou o like e o comentário neste vídeo, deixe. Quem ainda não habilitou as notificações, habilite. E quem não compartilhou, compartilhe. Nós precisamos muito da sua ajuda para chegarmos no final deste ano de 2020 com 50 mil inscritos e só conseguiremos isto com a sua ajuda. E elegemos hoje o livro Momentos de Reflexão, à Luz do Espiritismo,
o primeiro livro de minha autoria, lembrando que todos os meus livros, os direitos autorais pertencem ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, aqui na cidade de Itapira. É um livro que eu reuni matérias que eu escrevia semanalmente para o blog que eu alimentava. E dessas matérias se tornou este livro, um livro simples, mas com muito amor, com muito carinho. E quando você adquire o livro, você tem a oportunidade de ajudar nas atividades assistenciais que nós temos aqui na cidade de Itapira. Você pode adquirir o livro pela loja virtual, loja acaminhodaluz.com.br. Queridos amigos, desejamos a todos uma continuidade de semana de muita paz e convido a todos a estarem conosco no próximo vídeo, dando continuidade no estudo apaixonante desta obra que tem tanto a nos ensinar, tem tanto a nos enriquecer. Já no próximo vídeo, nós daremos continuidade através do item A Propagação do Cristianismo. É um item interessante, é um item também minucioso a estudarmos, que vai trazer grande conteúdo a todos nós. Até a próxima semana, muita paz, muita luz, que Jesus abençoe todos nós.